Eu acho que é muito difícil a gente analisar o momento que a gente tá vivendo agora, porque a gente não tem um distanciamento de historiador que está olhando para a Grécia Antiga, para o descobrimento do Brasil, né? Porque está acontecendo tanta coisa que vai ser estudado no futuro. Essa invasão, essa tentativa do 8 de janeiro. Imagina, isso daí vai estar nos livros de história, você vai ver criança estudando isso, e a gente viveu isso, só que é tão difícil, você estando no olho do furacão, entender todo o contexto, né? A gente nem sabe quem financiou isso, não sabe se vai chegar um dia a mais respostas, se o governo soube de alguma coisa e não fez nada. Tem tanta coisa, né, que está se encaminhando. Como a gente faz para entender o presente, olhando para o passado e sabendo que no futuro isso pode mudar? É preocupante também, né? Bom, todo historiador tem problema com presente, né? Né? A gente prefere sempre analisar um processo que se encerrou. Porque é exatamente o que você está contando. Quando o processo se fecha, você fala, agora eu já sei tudo. Sei quem mandou, Segunda sei Guerra quem Mundial, obedeceu. ok, entendeu? Teve começo, teve fim, não sei o que e tal, dá para analisar, né? Agora, a mas guerra da Ucrânia tá difícil ainda. Tá difícil, mas eu acho que a gente pode olhar o presente, sabe por quê? Tá. Eu sempre, não sei o que você acha, mas eu penso que o nosso presente está cheio de passado. Com certeza. Ele é reflexo de um monte de coisa, né? É isso Nada aí. acontece. Aquela invasão aconteceu naquele dia. Não. É uma sequência de dominós que foram caindo, não é? Então, a gente fica pensando assim, história só estuda o que muda. Não é verdade. História estuda também o que repete. E a gente tem muitas estruturas que repetem. Você São citou... cíclicas. O 8 de janeiro. Certo. É uma amostra do nosso autoritarismo. E né? também ecoa com a invasão do Capitólio. Ecoa, mas com uma diferença muito importante. Aqui já está provado que houve uma relação muito forte com as Forças Armadas. Exato, e lá não. Lá foi não. repelido. Lá não. Teve As morte, Forças Armadas entraram lá para Exato. repelir. Isso faz uma diferença muito grande. Faz. E mais, as Forças Armadas têm uma história histórica. Eles têm um passado para a gente pensar. Não é? Desde a Guerra do Paraguai, pega o golpe da República de 1889. O Exército deu um golpe em cima dos civis que achavam que estavam dando um golpe na monarquia. Pega 30, pega 64. Então, quando você está analisando o presente, você não está esquecendo de tudo isso. Não. Você tem que pensar por que é que nós construímos essa ideia de que as Forças Armadas, que têm uma importância muito grande, são uma espécie de poder moderador da democracia. Não são. Né? São fiel da balança da democracia. Não são. As Forças Armadas têm um papel muito importante na nossa segurança, manter os espaços, manter a ordem, mas elas são um poder neutro. Elas têm que obedecer o executivo. E o que a gente está vendo é um movimento em que as Forças Armadas estão ganhando um lugar na nossa política. Uma independência perigosa. Muito. Durante o governo passado, o ministério que foi montado foi o maior ministério militar. Mais do que durante a ditadura militar. É mesmo? Mais? E foram distribuídos postos para 6 mil militares entraram em postos da sociedade civil. Então, o que a gente tem que pensar? Na longa duração, na cauda longa, né? Sim. Quais são as consequências disso? O que significa politizar as Forças Armadas dessa maneira? Tem consequência. Né? Então, é claro que a história, você está coberto de razão, essa história do 8 de janeiro, ainda nós vamos descobrir muitas coisas, mas a gente já descobriu muita coisa também. Né? O que, por exemplo? Bom, em primeiro lugar, é esse conluio Sim. com as Forças Armadas. Segundo lugar... E que ainda não foi resolvido, né? Não. Ainda é um problema, nenhuma. é um pepino para o Lula... É uma questão muito forte, porque você também não pode governar sem. Exato. E como é que você faz? E como é que você pune os culpados? Porque também a sociedade brasileira, não sei o que você acha, Vilela, mas eu acho que um dos nossos grandes problemas é a anistia. Claro, é a falta de punição. A gente não é pode a certeza, anistiar. ou quase certeza que... Da impunidade. Da impunidade. Ou vai demorar, ou vai ser impune. Ou eu saio, ou eu vou ser julgado, mas não vai muito longe, exatamente. não sei o quê. Ele olha para o prêmio, vale a pena porque... o que ele pode pagar é muito pouco ou não vai acontecer. Ou não vai custar nada. Não vai custar nada. Então, eu vou arriscar. Exato. A gente tem que parar com isso. A gente tem que fazer o Estado cumprir, não inventar, mas cumprir com a Constituição. Ou seja, Simples, atos golpistas são atos que são punidos pela lei. Não tem outro disso que nós nome, não estamos tem como falando. amenizar isso, né? Não tem. Não tem. E também a destruição, né? Eu estive lá. Há pouco estive lá, até fiz um vídeo sobre isso. Depois? Depois. E aí?
É inacreditável. Triste, né? E pra O quê? relógio lá O relógio passou por tanta coisa e... Destruído. Destruído. Destruído, não tem jeito. Tem uma